Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo. Vamos carimbar mais uma vez esse Passapod. Hoje o Passapod número 22. E hoje, como vocês podem ver, o Léo não está com a gente, mas eu nunca estou sozinho. Quem hoje apresenta o episódio comigo, entrevista nosso convidado muito especial, é um amigo meu de coração. Eu vou colocar ele aqui na sala e vou falar quem ele é. Gregório, como é que você tá, meu querido? Beleza pura, irmão. Pô, que felicidade, que gratidão estar aqui e compartilhar esse momento com você, de longe, mas pertinho, né? É isso, de longe. O Greg está no Brasil. O Greg é o diretor e sócio da Graus Digital, que é uma agência de marketing digital e produtora de conteúdo, e que eu tive a honra de ter ela como parceira para fazer, inclusive, o meu site. Então, você, criador de conteúdo também, que está me ouvindo e tem essa demanda aí de site, criação de conteúdo, essa parte mais de marketing digital, o Greg pode te ajudar aí. O arroba dele é Graus Digital. Pode ver aqui, quem está acompanhando a gente com vídeo também está vendo aí o nome dele no letreiro, então fica à vontade para entrar em contato com o cara, que o cara é fera. E aí, Greg, como é que tá aí no Brasil? Tá frio, tá quente? Ah, tá friozinho, mas eu tô quente porque, cara, esse episódio mexe demais comigo. Vou estar aí conectado com dois mestres meus aí. Sempre chamei o nosso convidado, né, o Israel, que vai participar aí de um mestre na minha vida. E, cara, pra mim vocês são dois mestres porque abraçar o mundo, largar tudo e viver o sonho é uma coisa que me inspira. Então, putz, essa resenha vai ser boa demais. Feliz demais em estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, Greg. Antes de colocar o nosso querido Israel na sala, vamos comentar um pouquinho. Eu tô aqui na Albânia, o Greg tá no Brasil, e esse cara que vai falar com a gente hoje é um cara que resolveu largar tudo, pegar uma bicicleta e fazer um caminho. Deixa ele falar, é melhor ele falar do que a gente, né? Então vamos lá, vamos chamar o Israel Verdade. para a sala. Israel Koifman, como é que você tá, meu querido? Bem-vindo. Ô, brabo! Que apresentação, hein? Poxa, prazer é o meu aí de estar com vocês, Lucas, Greg, quase que peguei no colo, né? Pegou no colo, pegou no colo. Foi Não, até proposital colocar os dois juntos aqui. Para quem não sabe, o Greg e o Israel, eles são amigos de longa data aí, já trabalharam juntos, enfim. Então, na hora que eu chamei o Israel para fazer parte do Passapod, esse Passapod especialíssimo número 22, eu já pensei na hora, pô, o Léo não vai estar comigo, vamos chamar o Greg, que é um cara que eu também tenho certeza que vai agregar muito pro episódio, porque conhece de viagem, sabe como é que funciona o setor, já trabalhou também comigo em relação a isso, e também conhece o Israel, então é o triângulo perfeito, né? e falando, como a gente vai falar de viagem, né? Vale a pena dizer que eu conheci o Greg na África do Sul, né? Na Olha, Copa do cara. Mundo de 2010, né? Eu Que estava trabalhando, benção. eu falei que eu quase peguei ele no colo, porque quando eu conheci ele, quantos anos você tinha na Copa do Mundo da Tinha África? 15, tava 15 carregando o anos, né? tripé lá na África. Tava grandinho já para pegar no colo, mas depois a gente trabalhou juntos, né? Numa agência de marketing esportivo, né, de comunicação, e E bom, foram e muitas viagens. foram muitas viagens, não tenho nem ideia de quantos países a gente viajou só juntos, né, a trabalho, é, e eu acho que essa coisa de viajar o mundo a trabalho foi o que me plantou a sementinha, né, porque quando você viaja a trabalho, você tem aquele momento muito Sim. apertado para você poder curtir, para ver alguma coisa, né, então você fica quase que vendo da janelinha, né, do carro, do ônibus, do avião, o país, né, a cultura, as coisas passarem, e eu falo, poxa, cara, um dia preciso viajar à minha maneira. E fez, hein? E fez valer, e fez valer. Então, sem mais delongas, vamos falar primeiro, antes de, como a gente sempre faz aqui, né, o nosso padrão, antes de falar sobre o projeto, para quem não sabe, Israel, só introduzindo para quem está começando a ver o episódio e não está ainda muito familiarizado com ele, o cara foi de bike do Ártico à Ásia. Esse é o slogan dele. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre o Machalá, que é o projeto dele, que é o livro dele hoje, falando sobre o projeto que ele teve, indo de bike, fazendo todo esse caminho. Ele vai contar para a gente como foi, quanto demorou, como ele começou, quando ele começou, quanto tempo, como é que ele, se ele fez sozinho. Ele vai contar tudo para a gente agora. Mas antes disso, eu queria dar um passo para trás e comentar sobre o Israel. Conta para a gente, Israel, quem que era o Israel antes dessa aventura? E como é que ela se deu, como é que ela começou? Bom, o Israel, antes dessa aventura, ele tinha 33 anos, né? O Israel é um homem branco, né? Nasceu numa classe média decadente, assim, mas com privilégios, né? Acesso
aos estudos, né, oportunidades, e ele estudou jornalismo, né? Ele queria ser jogador de futebol, né? Não tinha muita bola para isso, né? E aí ele decidiu estudar jornalismo para trabalhar com jornalismo esportivo. E ele passou por experiências diversas na profissão, né? Trabalhou a primeira grande emissora de televisão que ele trabalhou foi na ESPN, né? ESPN Brasil, depois na MTV. Acabei me especializando em produção audiovisual, em edição de vídeos, né? E justamente mais ou menos nessa época, entre 2007 e 2010, né, na véspera da Copa do Mundo, eu fui convidado, né, de última hora para ir trabalhar na Copa do Mundo da África do Sul, e desde então a minha vida virou do avesso, porque eu fui como um freelancer, né, de editor de imagens na época. A internet era terrível em 2010, a gente subia um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, demorava assim, coisa de 4, 5 horas para subir no modemzinho, né? Eu nem lembro se era 3G já. E eu trabalhava para uma produtora que era contratada de uma agência que era contratada pela CBF e alguns patrocinadores da seleção. Né? De 2010 a 2016, né, eu me mudei de São Paulo para o Rio de Janeiro, eu acabei assumindo algumas novas responsabilidades nessa empresa, né? Eu saí dessa produtora, fui contratado diretamente pela agência, que era terceirizada pela CBF e esses patrocinadores da seleção, e aí a gente implementou, né, na CBF o canal de vídeos, né, que hoje se consolidou como a CBF TV, né, começamos a produzir conteúdo de brand and content para os patrocinadores da seleção, né, e rodar o mundo, né, isso significava rodar o mundo. Então, de 2010 a 2016, eu praticamente estive, né, em todos os jogos da seleção brasileira profissional, né, todas as competições, né, quase todos os jogos, né, um ou outro que não tive, e estava ali realizando um sonho, né, um sonho de criança, aquela coisa de, poxa, de trabalhar com futebol, né, em alto nível, né, com a seleção brasileira, rodar o mundo. Perto dos craques, conhecer o Pelé, o Rei. Conheci o Pelé. Tem umas medalhas aí, né? Tem umas medalhas. Eu tive o privilégio de estar com o Pelé em condições exclusivas, assim, acho que 7 vezes, assim. A última, mais recente, foi produzindo conteúdo, um especial de 80 anos, né, de aniversário, pro canal do YouTube da FIFA, né? Então foi um negócio. A gente entrevistou todos os ex-jogadores, né, da geração do Pelé. Foi um trabalho maravilhoso, né? Então, assim, eu acabei construindo uma carreira muito interessante no jornalismo esportivo, né? Trabalhando muito com marketing esportivo, é bom dizer, né? Não fugi das redações em dado momento e peguei esse caminho de trabalhar em agência. Só que chegou um momento, Lucas, que eu não sei, era quase como eu realizei isso, né, com toda, sei lá, acho que tentando falar de uma forma bem modesta, assim, eu olhava para aquele universo que eu estava vivendo e eu sentia que não tinha nenhum lugar mais que eu queria ir ali, assim, sabe? Eu senti que eu tinha parado de aprender ali naquele ecossistema, e aquilo começou a me incomodar, assim, sabe? De repente eu cheguei e falei, muito legal, né? E para quem veio de uma origem que passou por algumas dificuldades, né? E você fala assim, poxa, tenho um emprego bom, estou ganhando bem, estou viajando o mundo, né? Estou numa situação muito confortável e favorável, mas não estou feliz, né? Assim, eu sentia que entrava ano, saía ano, e o script se repetia, e eu queria fazer algo novo que eu não sabia o que era. Me parecia ousado demais, né, abandonar aquela estrutura que tinha sido construída. Mas de repente eu olhei para o meu entorno, né, e eu falei, cara, mas não está fazendo sentido essa vida que eu estou levando. Eu tô gastando muito de aluguel, estou gastando muito para viver. Eu tenho um carro praticamente zero, que eu uso ele para percorrer uma distância de 7 quilômetros até o trabalho, né?
De repente eu me vi muito desconectado de mim, eu olhava para o meu entorno e eu não via ninguém que eu falava, puta, eu quero ser igual esse cara quando eu crescer, assim, sabe? Tipo, meu, não sei, com muito respeito, né? Você já me falou isso algumas vezes, tá? Mas eu sou mais novo que você. Você eu quero ser igual você quando eu crescer, mas você era muito pequeno ainda naquela época. Cara, eu consegui olhar para tudo aquilo que eu tinha vivido e ser muito grato, né? Sem nenhum tipo de arrependimento, pelo contrário, muita gratidão, muito agradecimento pelas oportunidades. Mas eu senti que eu precisava trilhar um outro caminho, e isso também tinha a ver com o meu pano de fundo familiar, econômico, né? De repente eu me vi, sei lá, com 30 e poucos anos de idade, falando, cara, tipo, qual o caminho que de fato eu escolhi pegar, né? Até aqui na minha vida. Se a gente sai do colégio, entra na faculdade naquela pressão, escolhe uma profissão, né, sem saber o que está fazendo, pega um trampo, pega outro, aí aparece um monte de problema financeiro, e aí de repente eu falei, putz, cara, parece que a situação está um pouco estabilizada agora, a ponto de eu falar, meu, eu quero genuinamente fazer isso, quero genuinamente, sabe, pegar esse caminho, assim. Então, Deixa eu te assim, fazer duas perguntas, Isa, aproveitando claro. esse momento aí. Primeiro, uma pergunta que eu acho que tá todo mundo na cabeça, né? Assim, o seu rolê foi de bike. Nesse momento da tua vida, já existia bike? Você era um cara ativo na parte de bicicleta? Você costumava... Você era um ciclista? Ou você... Vamos lá, isso veio depois. Tô perguntando genuinamente porque realmente não sei. Na verdade, a minha história com a bicicleta é legal porque eu comecei a andar de bicicleta na real quando eu ainda morava aqui em São Paulo. Eu tinha 2 trampos, eu morava no ABC, trabalhava na Zona Oeste, e aí eu trabalhava de madrugada e voltava, mano, pisando no acelerador para voltar rápido, assim, né? Chegar rápido em casa e conseguir dormir. E aí, nessas, eu acabei tomando muita multa e eu perdi minha habilitação, né? Tipo, fiquei suspensa por 1 ano, né? Porque eu tomei muita multa. E aí eu comecei a andar de bicicleta nessa época. E foi mais ou menos na mesma época que eu me mudei para o Rio de Janeiro. Então, assim, era uma coisa tipo... Bom, primeiro eu comecei a redescobrir São Paulo, né, na perspectiva da bicicleta. Depois eu fui morar no Rio e comecei a usar a bike no dia a dia, mas eu nunca fui muito ciclista, né? Eu gostava de jogar bola, enfim, correr, mas eu nunca fui da tribo da bicicleta. Sim. Mas aí eu comecei a entrar um pouco mais em contato com a bike nesse período que eu morei no Rio, porque o Rio te convida, né, para estar mais fora de casa, fazer, enfim, ir para praia. Comecei a... E te desconvida a andar de carro também, né? Tem essa, tem essa outra parte. Também. Cara, deixa eu só... Manda bola, Greg, manda bola. Não, que eu ia falar só voltar um pouquinho na fita, mas falando do Israel antes de subir na bike. Que aí ele tá contando aí que, né, assim, eu na ótica, né, tava com ele na empresa na época e vi essa inquietação dele com tudo que ele tinha construído, né, assim, pensando, você também é produtor de conteúdo, acho que é bastante da galera que te consome também gosta desse estilo de produção de conteúdo, e o Isra nada mais é do que um expert na produção de conteúdo. Isso começa atrás das câmeras, vai para a parte de edição, vai para a parte de como entregar isso e gerar valor para as marcas. Então, tipo assim, isso tá dentro dele, é nato. E ele fez isso anos e horas a fio de edição, de captação, de roteiro. E então é muito doido. E aí você vê que realmente ele meio que deu uma chacoalhada em todos os padrões, porque, primeiro, ele foge do futebol. Tudo bem que depois a gente pode entrar mais nisso, e o futebol, como é algo mundial, deve ter acompanhado ele, tem com certeza relatos do futebol aí ao longo da volta dele na bike, né? Mas e ele também, a entrega final dele, apesar de toda a jornada ser feita com captação, com conteúdo, aí vocês conhecem mais também, e eu quero saber mais ao longo com outras perguntas, mas dessas crises, né, de produção de conteúdo, de você ter que entregar alguma coisa, de você ao mesmo tempo estar na vivência, mas ter que produzir o conteúdo e tal, e vamos dizer assim, o enlace, o presente final, a história, todo o conto que ele faz, ele entrega num livro, né? Então é muito doido você ver todas essas né, essa ruptura mesmo com o que ele tinha. E naquela época eu via mesmo essas inquietações dele de
de ter tudo, mas dele querer, né, conflitar tudo isso e falar assim. E aí o montar na bike, que é o que eu vou fechar e devolvo a bola, mas assim, acho que o montar na bike foi mesmo uma fuga, uma maneira de pedalar e sair de tudo que ele estava vivendo e meio que descobrir no meio do caminho que vinha pela frente. É, Eu isso é acho muito que interessante o que você está falando, Greg, que a produção de conteúdo hoje, com o mundo que a gente vive, TikTok, Instagram, YouTube, etc., muita gente atrela a produção de conteúdo à famosa blogueiragem, né? Que hoje em dia é muito famosa. E não é isso. E não é isso. A gente sabe que a produção de conteúdo ela é um processo muito maior que isso, que começa lá atrás. Então, mesmo antes do projeto dele, que eu não sei como é que era a vida dele nas redes sociais, mas pelo que ele está falando, ele fazia a produção de conteúdo mais técnica ali por trás mesmo, né? Ele trabalhava com isso, para a CBF, etc., com outros propósitos ali, não só para vender um projeto dele, como é o que ele faz hoje, por exemplo. Então, ser produtor de conteúdo, hoje em dia, que é relacionado à parte de rede social, é uma falácia, porque não é só isso. Então, isso é interessante também, que ele, desde há anos, é produtor de conteúdo e usou essa expertise para conseguir se alavancar de uma forma hoje, né, que ele faz para vender o livro dele, que a gente vai chegar nesse assunto daqui para frente. Só vou, antes de você continuar, Israel, fazer uma outra pergunta para já te fazer o gancho, que é, muita gente se vê, e eu me vi também, antes de começar meu projeto, na mesma situação que você tá colocando. Eu acho que é uma situação bem bacana da gente explorar ela, que é a parte mais filosófica da gente pensar, quando você está colocando, que é você, apesar de estar feliz, você não estava feliz. Isso parece estranho falar, mas é basicamente o que você estava querendo dizer, né? Apesar de você ter realizado tudo o que você queria, de você estar se vendo num lugar onde você tinha sonhado, basicamente, você ainda estava se sentindo inquieto. E aí eu quero entender contigo, para as pessoas conseguirem se identificar um pouco mais com a sua fala, quanto tempo isso durou? E fazendo gancho para entrar nesse projeto. Quanto tempo você percebeu que você estava feliz, estava satisfeito, mas que você tinha aquela gota do copo d'água ali para cair ainda, para transbordar? Quanto tempo demorou para transbordar esse copo e você tomar a decisão? Olha, boa pergunta, hein? Eu assim, eu digo que eu acho que assim, eu falei no início, né, do bate-papo aqui, né, para quem não está vendo a gente só ouvindo, né, que eu, assim como vocês, somos homens brancos que nascemos com alguns privilégios, né? E aí a gente tem a gente pode se dar ao luxo de falar assim, putz, cheguei aqui, conquistei o que eu queria e cansei, né? Quero outra coisa. Esgotar, né? Sendo que a grande maioria dos brasileiros não tem essa possibilidade, né? Sim. Mas eu acho que por essência, o ser humano, ele tem essa insaciabilidade, né? E a gente é de uma geração, quer dizer, eu sou mais velho que vocês, né? Mas a gente está num range de uma geração onde a gente está fazendo coisas diferentes do que os nossos pais, os nossos avós faziam, né? A gente Ruptura dos padrões. exato, a gente está rompendo padrões, paradigmas, né? Então, assim, eu acho que a existência, né, ela é dolorida, né? Assim, a gente muitas vezes fica procurando sentido, né, para as coisas, para a vida. E eu acho que quando a gente começa a se investigar e perguntar muito essas coisas e sair desse modo automático, né, de só ir atrás do rebanho, a gente tá, cara, vai ficar com essa inquietação para o resto da vida, assim. E aí de tempos em tempos a gente quer algo diferente, assim, sabe? Então, assim, de um jeito ou de outro, foi isso que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando com futebol, como eu falei, né? E aí entrava ano, saía ano, era o mesmo script, né? Troca treinador, troca jogador. O Brasil não ganhou o Hexa, né? Porque desde então a gente ficou lutando e sonhando. O Hexa tá aí, só não vê quem não quer faz tempo, né? Não vem. Não, e assim, eu senti que eu estava repetindo os mesmos caminhos e tinha deixado de evoluir profissionalmente, de deixar de evoluir intelectualmente também, sabe? E eu acho que a gente tende a cansar quando a gente começa a repetir os mesmos caminhos. E eu era, assim, convencido, né,
a sossegar o facho ano após ano por uma proposta nova de financeira ou um projeto que fosse interessante. O novo ciclo, Novo ciclo, você fala assim, esse ano, de repente, eu vou conseguir fazer aquele curso, ou vou fazer aquela viagem e tal. E aí deu um clique, assim, eu tava até... É muito boa essa história, porque eu tava no Rio, eu ia receber um casal de amigos que mora em Londres, né? Ele é escritor, né? E aí era assim, Israel, amanhã vai para Flórida, ou tipo, de repente tem uma viagem para Singapura que não estava nos planos, e assim, puta, era muito legal, era excitante, mas ao mesmo depois de um tempo você fala assim, porra, cara, cadê minha vida, né? Tipo, o que eu faço com a minha vida? Eu tava querendo muito receber esse casal de amigos da Inglaterra, e aí ele não ia poder receber, porque eu ia ter que viajar, acho que para Flórida. E aí eu falei, cara, quer saber, vou pegar um voo para São Paulo, vou no lançamento do livro desse cara lá na Livraria Cultura, vou pelo menos dar um abraço neles. E aí eu pisei na Livraria Cultura da Avenida Paulista e eu dei de cara com um livro de um cara assim, de bicicleta. A capa tava um cara de bicicleta e o título tava Homem Livre. E eu assim, angustiado, né, querendo tipo achar algo assim. Eu falei, cara, peraí, um cara de bicicleta, ou tanta expressão de liberdade, né? O homem livre, bicicleta. Eu falei, aí eu sei que eu comprei o livro desse cara antes de comprar o livro do meu amigo. E eu já tá aí a semente, né? Eu já estava num movimento de, putz, preciso mudar, preciso fazer alguma coisa diferente, preciso sair dessa realidade que não está me fazendo mais feliz. Eu já estava meio envolvido com a bicicleta, né, fazendo umas pequenas viagens, umas aventurinhas aqui, outra ali. Aí comprei esse livro, comecei a ler esse livro e eu não sabia, não conhecia histórias de gente que viajava de bicicleta, assim, viagem longa, né, uma coisa final de semana, assim, né, como eu já tinha feito. Assim, cruzar a fronteira, né? Como que faz com grana? Onde dorme, o que come, do que vive, aquela coisa toda, né? Aí eu sei que eu, cara, caí dentro desse livro, e aí isso era mais ou menos julho, agosto de 2015. Em dezembro eu fui fazer uma viagem no sul do Brasil, em Santa Catarina, mas foi uma viagem teste, assim, eu falei, se eu gostar, tipo, desse rolê aí, eu vou fazer acontecer. Tava trabalhando, não tinha um bom emprego, conseguia juntar grana, né? Falei, porra, eu vou ver o quanto que custa fazer essa viagem, vou me preparar e tal. E deu no que deu. Eu fui fazer essa viagem de uma semana em Santa Catarina, terminei de ler o livro junto, assim. Cara, e eu falei, daqui um ano eu vou começar a fazer uma minha volta ao mundo de bicicleta. E eu vou começar ela aqui de Santa Catarina mesmo, porque foi aqui que eu decidi fazer essa viagem. E aí foi um ano meio que me planejando, né, pesquisando coisa pra caramba, lendo outros livros. Só para situar a galera, desculpa, só para situar, que ano que foi isso? 2015, que eu decidi, né? Tá, e aí você saiu em 2016. Cara, eu vou falar da minha ótica, só em 2 segundos. O copo estava cheio, ele estava inquieto há anos, e para mim a decisão entre a decisão e ele subir de bike durou tipo assim, horas. Foi muito rápido. Foi assim, se for ver, foi um ano que eu saí do zero para estar com a bicicleta armada para sair pedalando do Brasil, né? Eu escrevi um livro que é um pedaço dessa viagem, mas eu fiquei 3 anos seguidos viajando, saí pedalando do Brasil, fui até a Colômbia. Então, esse ano foi assim, me preparar psicologicamente, aí eu caí dentro de meditação, comecei a praticar yoga, quando eu fui ver, virei vegetariano, nunca imaginei virar vegetariano. Levantei grana, cara, tipo, não tinha muita grana guardada, mas eu tinha carro, tinha meus móveis, as coisas, e tinha muito trabalho, então eu levantei a grana, vi quanto que mais ou menos a galera que viajava de bike gastava, comprei equipamento, comprei bicicleta, comprei tudo que precisava, cara, e deu um ano do dia que eu decidi, eu peguei um ônibus de São Paulo até Blumenau, e lá eu comecei a viajar, e aí foram quase 3 anos, foram 1.036 dias, alguma coisa assim. Então vamos começar a entrar nesse projeto, então, porque agora já deu vontade, e a gente também tá fazendo a galera que tá escutando agoniada aí, porque a gente não tá falando do projeto ainda. Israel, me conta, cara, o que foi esse projeto seu? Quais que foram os passos dele? Aonde você começou? Vamos passo a passo. Primeiro, assim, você acabou de comentar que você saiu do Brasil e foi pedalando para a Colômbia, isso iniciando em 2016. E depois daí? Então, Lucas, na verdade, como a gente estava falando de contar histórias, né, de ser produtor de conteúdo,
eu estava, na verdade, um pouco exausto de algumas rotinas, e uma delas era me contar muito a história dos outros, né, das outras marcas, das outras empresas, dos outros clientes. E eu não queria necessariamente contar a minha história, eu queria viver a minha história com mais liberdade, porque eu estava ali preso, né, cara, gravação, edição, essa vida legal que era, viajar pra caramba e tal, mas eu queria viver a minha história, assim, né? Então, Óbvio, assim, sim. eu acabei montando um blog na época, né? Me empolguei nas vésperas, mas eu não tinha um projeto. O meu projeto era viajar 3 anos de bicicleta. Então, assim, eu gostava da ideia de dar uma volta ao mundo, comecei com essa ideia, assim, e eu fui perdendo ela no caminho, porque eu falei, cara, eu não quero estar preso a um itinerário, a um roteiro, eu quero fazer o que me der na telha. Um Eu quero, homem livre. eu quero estar livre, eu quero, tipo, eu quero, sei lá, eu quero não viver o máximo que eu puder viver esses 3 anos com liberdade. E se falar assim, se isso significar parar de viajar, se significar pedalar 10 quilômetros num dia, que assim seja, assim, sabe? Mas isso foi se construindo no caminho. Eu saí de Blumenau, né, em Santa Catarina, peguei a BR lá, né, e a direção era ir para o Uruguai. Então entrei em Floripa, depois peguei a BR mesmo, não queria sair do Brasil, assim, rápido, assim, sabe? Tipo, tinha uns amigos que eu encontrava no Uruguai, então, assim, eu peguei o caminho mais curto, acabei não explorando bem a região de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que é bem bonita. E aí eu entrei no Uruguai pelo Chuí, atravessei o Uruguai pela costa, né, que é lindíssimo, e é uma viagem, assim, super, para quem quiser se aventurar de bicicleta numa primeira viagem internacional, é o lugar, porque é praticamente plano, né, é bonito, é agradável, enfim, não é tão caro. E atravessei o Uruguai, fui até Colônia do Sacramento, que está na outra ponta do país, é curtinho, coisa de 10 dias, uma semana você atravessa o Uruguai, né? E aí cheguei em Colônia do Sacramento, peguei uma balsa, né, que é o Buquebus, que vai até Buenos Aires, e de Buenos Aires, assim, foi aí na Argentina que eu comecei a destruir essa ideia de ficar muito preso ao plano, porque eu falei, minha Argentina, sei lá, não tinha muita vontade de viajar para a Argentina. Eu estava olhando para o deserto do Atacama no Chile. Eu falei, cara, eu vou chegar em Buenos Aires, vou traçar uma linha reta até o Chile e eu vou sair desse país o mais rápido possível. Me apaixonei pela Argentina, né, pelos argentinos, e fiquei quase os 3 meses que a gente tem direito no Mercosul, assim, né? E aí, assim, o que era para ser uma linha reta foi um zigue-zague, né? Porque você encontra fulano e fala, não, vai por ali que tem uma cachoeira animal, ou vai por ali que tem a montanha. E eu assim, puta, mas isso vai impactar o meu planejamento, né? Mas eu falei, cara, eu não devo nada para ninguém, eu consegui levantar uma grana para viajar. Se eu quiser fazer o que eu quiser fazer, eu vou fazer, assim, sabe? Então, foi meio isso, assim, de Buenos Aires eu fui em direção a Mendoza, mas passando por Rosário, Córdoba, umas outras províncias, assim, gastei um tempo na Argentina, e aí atravessei a Cordilheira dos Andes pela primeira vez, né, de Mendoza em direção a Santiago do Chile, né, Uau. que é um caminho lindíssimo por um passo de montanha que chama Passo Los Libertadores, que nem é tão alto, é uns 2.000 e poucos, assim, mas é onde o general San Martín, né, da Argentina, acho que foi o proclamador da independência da Argentina, passou de cavalo há muito tempo atrás ali e tal, né? Então tem o passo, chama Passo Los Libertadores por conta da libertação da Argentina, da independência da Argentina, né? Lindíssimo, né? Primeira vez que eu estava assim, ali na cordilheira mesmo, né? Nossa. E aí, assim, entrei no Chile, desci na direção de Santiago, não entrei em Santiago, já tinha ido a trabalho algumas vezes, e de bicicleta você acaba querendo evitar cidades muito, muito grandes, assim, porque... Faz sentido, faz sentido. Você está carregando 30, 40 quilos de equipamento, né? A bicicleta chama atenção, trânsito, assim... A graça de uma cicloviagem está no interior, está no campo, está na montanha, está nos lugares menores onde as pessoas não vão normalmente, né? E aí, em resumo, né, peguei a estrada pan-americana, né, que é a estrada que corta ali a América do Sul pelo Pacífico, e subi, né, norte para o Chile até o deserto do Atacama. Entrei na Bolívia pelo Salar de Uyuni, aí comecei a pegar um friozinho bom já. Tem que ver as fotos. É que a galera não tem noção. Depois entra no Instagram dele. Tem que ver as fotos dessa primeira etapa e da cordilheira, do Salar de Uyuni. É uma coisa de louco, né? E tem umas coisas que chegar de bicicleta tem um gosto diferente, né? Porque você
você teve que pedalar literalmente para chegar ali, né? Sem desmerecer as outras formas de viajar, né? Mas, tipo, pô, quando você chega no Salar de Uyuni, tá a 4.000 metros de altitude, assim, é o deserto de sal mais alto do mundo. Então, assim, porra, você teve que vencer a altitude, você acampou com menos 10 graus, aí você chega ali e vê aquela coisa, fala, cara, tem preço, assim, sabe? Olha onde eu me trouxe aqui, nas minhas próprias pernas, né? Exato, com certeza é muito, assim, eu falo porque eu sou outro tipo de viajante que foi ali com outros meios de transporte. Assim, é muito mais merecido ir de bike, é muito mais merecido. A recompensa, né, é muito mais merecido, claro que é. Quando você Eu chega acho lá, que é aquele papo de reflexivo da jornada, né? Então, a jornada da bike reflexiva, de autoconhecimento, dos desafios, das dificuldades e tal, é muito mais, acho que, gratificante quando você chega lá e realiza, né? É que a bicicleta, ela te convida ela te convida, não, ela te obriga a meditar, né? Por exemplo, eu pedalava em média 70 quilômetros por dia. Às vezes pedalava 120, 130, às vezes pedalava 30, mas em média 70, 80 quilômetros. Cara, 80 quilômetros de carro você faz em menos de uma hora, ou em uma hora, se tiver, né? Se a estrada for ruim, assim. De bicicleta é um expediente das 8 da manhã às 4 da tarde. Então, assim, você, no começo você tá ali, né, pensando em um monte de coisa, você presta atenção no cachorro que passa na frente, ou se é cachorro, se é lhama, se é camelo, né, e tal. Mas chega uma hora que você, cara, você esvazia a tua cabeça e você começa a meditar mesmo, assim. Então, quando você chega nesses lugares, né, você chega cansado fisicamente, mas muito leve, né? Mas, assim, eu conheci muitos viajantes de várias modalidades e pessoas que estão na estrada como você, Lucas, né, de mochilão, tudo. Cara, todo mundo pode alcançar, né? Isso depende muito do perfil das A busca buscas. interna. Assim, é isso, tipo, quando você fica muito tempo viajando, você acaba se dando conta que o que importa mesmo é o caminho, não o destino, porque você chega a todo lugar turístico, é quase a mesma coisa. Tem a Coca-Cola, tem o vendedor ambulante, a paisagem, tem a paisagem, e aí muitas dessas paisagens são paisagens que a gente já consumiu pela internet em algum momento da nossa vida. Você chega em Machu Picchu e você fala assim, cara, eu já estive aqui. Tipo, eu já vi tanta foto de Machu Picchu que parece que eu já vim aqui, né? Então, quando você fica viajando por muito tempo, de repente você entra numa ruína que não quer dizer nada para ninguém, e você fala assim, caramba, cara, que esse lugar... Para mim é isso, Machu Picchu não é um lugar que foi especial, mas eu acampei em umas ruínas incas, tipo, desconhecidas no Peru, que eu falei, caramba, cara, tipo, né, olha onde eu tô. Existe assim, isso, né? E aí eu fui entendendo a viagem, né, nesse 1 ano de viagem, que depois da Bolívia veio Peru, veio Equador e Colômbia, né? Esse 1 ano foi para eu me entender como, cara, se eu realmente ia gostar, se eu, sabe, para eu exorcizar os meus fantasmas, se eu falar, pô, a quantidade de vezes que eu sonhei com o meu ex-chefe, né, que também foi chefe do Greg, cara, não tá escrito assim. Pela risada do Greg. Porque, um abraço para ele que está nos escutando agora. Um abraço. É um querido, mas eu digo assim, super. cara, você fica 6 anos ou uma vida inteira fazendo uma coisa. Mas essa informação eu não sabia, não é possível que você sonhava com ele. Sonhar. Era mais sonho ou era mais pesadelo? mais sonho. Mas é isso, tipo, você exorciza algumas coisas, você muda muitos hábitos, né? Poxa, eu tinha hábitos de quem mora numa cidade grande, de repente eu tô acampando, né? Numa delegacia, num corpo de bombeiros, uma família extremamente pobre me chama para dormir na casa deles e me serve um prato de comida. Então, assim, você começa a mudar muitos hábitos. Então, esse 1 ano de viagem, para mim, foi para eu me entender como viajante, para eu entender se eu queria continuar naquele lugar, para eu deixar para trás essa minha vida de antes e falar, opa, agora eu quero seguir em frente com uma outra, sei lá, né? Tipo, mas pode falar. Não, eu acho que eu tô num bloquinho de notas aqui, né? Isso aqui é uma aula, tô com os mestres aqui, aproveitando o privilégio. Essa resenha aqui com o Isra, que eu tô tentando desde que ele voltou de viagem, mas ainda não consegui com o tempo que privilegiado como esse. Então, mas assim, a primeira linha, então, é não ter o plano, né? Porque o plano você vai rasgar ele assim que as horas ou os quilômetros começarem a rodar. Os dois sentem isso?
Eu acho que não é não ter plano, é você conseguir se concentrar no momento presente, no que é possível viver, assim, sabe? O plano você tem que fazer e você tem que estar desapegado dele e saber que ele pode mudar e ele vai mudar, assim, sabe? Eu tinha, por exemplo, no Peru, eu tinha umas milhas para vencer, eu emiti uma passagem para meses na frente de Los Angeles para Israel. Falei, cara, eu pedalo a 70 quilômetros por dia, como que eu posso prever o dia que eu vou chegar nos Estados Unidos, assim, sabe? Dá para ter uma estimativa e tal, mas, tipo, isso já me dava uma ansiedade, dava uma atenção. Falei, cara, tipo, mas e se eu quiser ficar uma semana parado, né? E se, putz, sei lá, né? Dá uma dor de barriga, acontecer alguma coisa. Então, assim, mas é uma condição de viagem privilegiada, assim, né? Você ter tempo, né? E você não ter, porque às vezes você quer. Eu lembro que o primeiro mochilão que eu fiz mesmo, eu acho que em um mês eu fiz 12 países, né? Ficava 2 dias em cada país, e terminava exausto. E Mas nessa é questão do viagem foi tempo o limitado, contrário. né? De uma forma assim, até usando uma frase que você usou, Isa, perguntou pra gente, né? O plano então é não ter plano. Na verdade, acho que é mais focar na jornada do que no destino, né? A frase em inglês ela é muito famosa, né? Enjoy the journey, not the destination. Então, acho que é basicamente isso, porque no momento o plano nada mais é do que o caminho que você vai escolher para chegar no seu destino. O que o Isa está querendo dizer, e eu reafirmo assim embaixo, é que você pode mudar o caminho desde que você tenha um plano, ou seja, você tenha um caminho desenhado para você sempre ter o seu norte. Onde eu quero chegar? No meu caso, eu quero visitar todos os países do mundo. Esse é meu norte, esse é meu destino, esse é meu objetivo, esse é meu final. E o caminho que eu vou fazer para chegar até lá, eu tenho que ter um caminho. Eu não posso simplesmente não ter caminho nenhum, porque eu tenho que ter um norte para fazer isso. Mas eu tenho que ter flexibilidade o suficiente para conseguir chegar hoje, por exemplo, eu tô aqui na Albânia. Falou assim, cara, eu adorei esse país, eu quero ficar aqui um mês. E eu poder ficar, porque sim, claramente isso envolve uma série de privilégios, como o Isa está comentando, mas o fato de não ter plano, entre muitas aspas, é essa flexibilidade que você tem para mudar o caminho sem tirar a cabeça do seu norte, que você tem que ter um norte, você tem que ter um objetivo, mas não deixar ele prevalecer sobre a sua jornada, o seu o processo. Isa, o Saad, o passaporte 2001 já foi 3 anos, já ouvi 4 e tá em 5,5. Vamos ver até isso que ele não terminou, acho que o primeiro ano, já completou o primeiro ano completo? Completei o primeiro ano já, Completou, né? mas a última vez que a gente conversou faz tempo. Esses 5 anos e meio aqui é velho já, tá? Tô brincando. Mãe, não me mata. Mãe, não me mata. 5 anos e meio por enquanto, tá? Mas, Lucas, eu vou dar um exemplo. Como te falei, na América do Sul foi para eu me entender como viajante. Em dado momento, eu abri o plano, assim. Falei, cara, não, deixa eu seguir, eu vou ver um dia de cada vez e tal. E passou um tempo, eu senti que me faltava norte mesmo, assim, sabe? Porque senão você deixa o vento te levar e você perde você solta as rédeas da tua vida. A gente não tem controle como a gente acha que a gente tem, mas, cara, a gente não pode deixar também tão solto. E aí quando eu fiz uma viagem que eu tava na Jordânia e eu tava indo em direção ao Egito, mas não tinha nada tava dando certo, sabe? Tipo, tava no alto verão, peguei um erro de cálculos, essa coisa de também não planejar muito, e quando você tá muito tempo na estrada, uma hora ou o verão te pega, ou o inverno te pega, sabe? Não tem como fugir. E aí, só que eu tava lá em julho, né, no deserto do Mar Morto, que o Mar Morto é um lago de sal abaixo, 400 metros abaixo do nível do mar, então você imagina quão quente é no verão lá, né? O termômetro da minha bicicleta tava marcando 52 graus, né? E eu assim, cara, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? A bicicleta quebrava, tava dando tudo errado. E aí, assim, eu tava a ponto de jogar a toalha e falar, cara, eu não quero mais viajar, não tô curtindo, não tá dando certo, acho que já deu, né? Já viajei um ano na América do Sul, tô aqui no Oriente Médio. Mas eu falei, não, eu quero, antes de eu pensar em terminar essa viagem, eu quero ver a Aurora Boreal, né? Eu preciso dar um jeito de ver a Aurora Boreal. E aí, era julho, né? Então, eu comecei a estudar a Aurora Boreal lá na região de Petra mesmo. Falei, cara, no final do verão europeu, na região do Círculo Polar Ártico, dá para ver.
Se eu pegar um voo lá para Noruega, né, que era um lugar que eu queria conhecer, e começar a pedalar, né, até chegar mais ou menos nessa época, eu falei, não, vou fazer essa viagem, e aí, quando chegando lá, se eu ver a Aurora Boreal, se eu não ver, aí eu vejo o que eu faço da vida depois. Eu tinha um norte, que era ver a Aurora Boreal. Então, assim, saí de Petra, pedalei 140 quilômetros até o sul de Israel, Eilat, né, Exato. dei um Linda mergulho, cidade. linda, né? Deu um mergulho no Mar Morto, assim, isso era de manhã, né? E 140 quilômetros Mar depois... Vermelho, certo? Isso. Deu um mergulho no Mar Vermelho ali em Eilat, peguei um ônibus para Tel Aviv e peguei um voo para Oslo. E aí de Oslo eu saí pedalando até o Círculo Polar Ártico, na Noruega. Cara, e aí vi a Aurora Boreal pra caralho, me esbaldei. Puta, foi um sonho. Viajei Noruega, norte da Suécia, Finlândia. E aí, assim, eu tava olhando pro calendário, eu falei, bom, tá chegando perto daqueles 3 Só um meses. detalhe, essa pedalada de ver a Aurora Boreal, tipo, você viu ela pedalando, tipo, Vi ela quilômetros ali pedalando. com ela. Nossa Senhora, que A primeira maluquice. vez eu vi acampando, né? Eu vi um vulto, né? Meio acinzentado, assim, né? Aí eu vi, tirei a foto e vi que era a Aurora mesmo, que ela não estava tão forte. Mas aí depois, mais para frente, quando eu vi que estava Nossa, rolando a atividade de Aurora, eu saía pedalando à noite mesmo, que aí, nossa. enfim. Até Você e arrepia, Deus, cara. né? Até Mas arrepia, olha, a gente Júlio. pode voltar para a Aurora, mas o que eu queria dizer agora é assim, eu fiz essa viagem, realizei esse sonho, né? Voltei a me conectar com a viagem, mas eu não tinha um norte. Isso, cara, o que eu faço agora? Eu preciso sair da comunidade europeia por causa dos 3 meses de permissão que o brasileiro tem. Era outubro, ou seja, né, já tava ficando frio pra caralho, assim. Falei, porra, eu tô do lado da Rússia, né? Daqui 1 mês e meio começa o inverno, né? O que eu faço, né? E aí eu fiquei super perdido. Então, assim, o que eu quero dizer do norte, né? Foi aí que eu fiz um plano, né, que acabou virando o meu livro. Eu tava na Finlândia e eu falei, meu, eu preciso escapar do inverno, e aí eu mirei lá na Ásia Central, no Tajiquistão, que tem uma estrada que chama Pamir Highway, que é a segunda estrada mais alta do mundo, é um trecho da antiga Rota da Seda. Eu descobri nesses tempos de viagem que ela era a meca das cicloviagens, assim, porque, cara, é um pedaço da antiga Rota da Seda, passa nos países que eram da União Soviética, é culturalmente rico, é naturalmente lindo. Cara, virou meu norte. Só que eu tava na Finlândia, né? E virou, assim, o inverno batendo na porta. Eu falei, cara, é isso, vou fazer um plano. Saí da Finlândia, entrei na Rússia, entrei na Estônia, entrei numa cafeteria, abri o Google Maps. Eu falei, cara, preciso chegar na Turquia, depois da Turquia em direção ao Oriente. Vai ser mais ou menos assim, um plano minimamente traçado, né? Mais por conta do clima. E eu mirei e fui, assim, sabe? Então, eu acho que, assim, a gente precisa ter um horizonte, a gente precisa ter um norte, e a gente precisa ter humildade de não estar apegado a esse plano, porque ele pode mudar por N motivos. Você pode mudar. E vai mudar, né? E vai mudar. A E chance vai do mudar. primeiro plano continuar É. é próxima de zero. Você pode querer parar de viajar, você pode se apaixonar por alguém e falar, não, eu vou morar agora aqui na Eslováquia, porque eu quero viver com essa pessoa que eu conheci, sabe? Ou Bela sei lá, escolha, né? inclusive. Bela escolha, bela escolha. Eu não fui para a Eslováquia de bicicleta, mas eu passei nessa época trabalhando com a seleção. Então, assim, muitas coisas podem acontecer, cara. Você pode ficar doente, você pode morrer, é um risco real. É. Então, assim, faz um plano, olha para o horizonte e foca no caminho, assim, foca num dia de cada vez, e aí você chegar lá, né, significa que, pô, você viveu coisa pra caramba e tal, e se não chegar é porque você teve vontade de fazer outra coisa, por algo te impediu de ir para lá, então... E que você também viveu pra caramba. No final das contas, é isso, né? Exato, exato. Exato. A vivência, né, o que você considera como viver muito, é relativo com as experiências que você teve. Se você decidiu mudar o seu caminho para viver alguma experiência, significa que você acabou vivendo. Então, acho que é isso. Deixa eu voltar aqui para a parte cronológica para conseguir situar quem está ouvindo a gente. E eu estou colocando a desculpa neles, mas para me situar também, tá? O primeiro ano, você viajou por 3 anos de bike. Você comentou que o seu primeiro ano foi na América do Sul. Depois da América do Sul, você saiu da Colômbia e você foi, pelo que eu entendi, para o Oriente Médio. Qual que foi o seu trajeto? E quando que você entrou no projeto que virou o seu livro,
Vamos dizer assim, cronologicamente, como é que foi essa distribuição? De 2016, de dezembro de 2016 a dezembro de 2017, eu fiquei na América do Sul, fui até a Colômbia, Tá. depois eu peguei um voo para Israel, e aí fiz Israel e Jordânia, voltei para Israel, peguei um voo para Noruega. Aí Isso foi no. Você já estava indo para o verão, então foi do dezembro de 2017 para mais ou menos meio de 2018, é isso? eu fui para Israel no começo de 2018. Tá. E aí eu acabei chegando na Noruega, acho que em agosto, julho ou agosto de 2018. Então era verão ainda, finalzinho do verão, né? Aí da Noruega, né, veio Suécia, Finlândia, Dinamarca, e nesse miolo aí não é que nasceu o projeto do livro, nasceu essa viagem que eu Sim. acabei escolhendo ser Seu recorte. um recorte para escrever o livro só depois, quando estava lá no Claro, Quirguistão. claro. Mas da Finlândia fui para a Rússia, depois Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia. Nessa época já tinha começado o inverno, né? Aí foi os dias mais frios que eu peguei pedalando mesmo, foram menos 17 graus na Meu Ucrânia. pai do céu. E depois se repetiu essa temperatura mais para frente na Turquia. Antes da Turquia tiveram Moldávia, Romênia e Bulgária. Aí a Turquia eu fiquei bastante tempo, um dos meus países favoritos. Veio Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Do Azerbaijão eu peguei um navio soviético de carga, Mar e fui Cáspio? para atravessar o Mar Cáspio. Aí fui para o Cazaquistão. Do Cazaquistão começou uma longuíssima travessia de deserto, era comecinho da primavera, mas cheguei a pegar neve no deserto do Cazaquistão. Foram quase 2.000 quilômetros de deserto entre Cazaquistão e Uzbequistão. O Uzbequistão é um país assim, fenomenal culturalmente falando. Aí o Uzbequistão, eu visitei umas cidades milenárias lá, que é Khiva, Bukhara e Samarkand. São cidades assim lindíssimas. E aí entrei no Tajiquistão, né, para começar a percorrer essa Pamir Highway que eu falo no meu livro, né? Então no Tajiquistão eu margeei o Afeganistão, cheguei a nadar no rio Panji, que é um rio que separa o Afeganistão do Tajiquistão, é muito pertinho, você consegue dar tchau para os afegãos ali do outro lado do rio. E como eu disse, é a segunda estrada mais alta do mundo, né? Passos de montanha chegam a quase 5.000 metros de altitude, mas tem picos, né, para você escalar e fazer trekking acho que é 6.000 e tanto, quase 7.000 metros. Ali já é Himalaias ou eu tô enganado? Não, ali é a Cordilheira Pamir, mas é perto. Tá. E ali do Tajiquistão fui para o Quirguistão. Quando eu estava no Tajiquistão, foi quando eu me dei o clique que eu falei, cara, eu preciso parar de viajar e eu quero escrever esse livro. Eu preciso parar de viajar por quê? Porque eu me apaixonei tanto pela ideia de viajar que eu falei, cara, eu quero viajar pelo resto da minha vida, né? Mas não nesse modelo que eu estou vivendo agora e viajando, né? Eu não quero viajar de bicicleta como ir acampando nesse esquema extremamente econômico, né? Enfim, eu quero encontrar uma maneira de equilibrar, ter uma vida social, né, ter uma vida profissional, mas eu não quero deixar de viajar de bicicleta, assim, eu quero continuar viajando. Então, se eu continuasse viajando, assim, a partir daquele momento, eu ia, assim, esgotar os meus recursos em algum momento e ter que voltar e começar a trabalhar de novo. Que, de um jeito ou de outro, foi isso que aconteceu, mas com uma orientação diferente, né? Eu falei, pô, tá, eu quero interromper essa viagem. Eu tive uma série de encontros com outros viajantes de idades mais avançadas, de outras nacionalidades, e eu vendo essas pessoas viajando, inclusive de bicicleta, né, com 60, 70 ou mais anos, assim, de idade, né, eu falo, cara, tipo, eu quero chegar igual esse cara aí, assim, né. Então, assim, eu desapeguei dessa ideia de dar uma volta ao mundo, de cumprir o que eu falei, não, tá bom, já estou viajando há 2 anos e tanto, quero fazer uma pausa, quero escrever um livro para... Esse livro, para mim, era um quebra-cabeças que eu queria encaixar várias pecinhas, assim, sabe? E para eu me entender. Então, assim, eu vou escrever esse livro,
e depois eu vejo o que eu faço da vida, assim, né? Aí eu acabei completando a Pamir, né? Aí eu peguei um voo de volta para o norte da Europa, para a Dinamarca. Aí pausa aí então, antes de dar esse Tá. spoiler. Antes de continuar fazendo a próxima pergunta, eu quero pedir para você, ouvinte que está ouvindo a gente, seja no YouTube, seja no Spotify, qualquer plataforma de áudio, a sua ajuda ela é muito importante para a gente, para o Passapode crescer. Então, se você está ouvindo até agora, é porque você gostou. Já são 50 minutos de episódio, então peço para você deixar seu like aí, se for no YouTube, e também no Spotify, para avaliar o nosso podcast. Então, entra ali na plataforma de avaliação e deixa quantas estrelas você acha que a gente merece. Por favor, e muito obrigado pela ajuda. Voltando aqui para a história do Israel... Tem que ter o jabá, né? Tem que ter o jabá, porque tem que ter o jabazinho, tem que claro. monetizar aí a estrutura, Claro. né? E impulsionar aí o projeto. Inclusive, vocês que estão ouvindo devem estar com um monte de perguntas, assim como a gente também tá, eu e o Greg por aqui. Então, se você tiver alguma pergunta que a gente não perguntar aqui nesse episódio, pode deixar aqui embaixo no YouTube ou até também nas plataformas de áudio. Eles têm essa possibilidade já. E eu faço questão de voltar para o Israel com essa pergunta para responder para você, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela ajuda. Deixa seu likezinho que vai ajudar a gente. Israel, vamos lá. Você comentou que você saiu, só para me organizar aqui no pensamento, que eu sou engenheiro, eu tenho esse tique aqui. Você saiu no verão da Noruega, no início do inverno, que você começou a ver a aurora boreal, você começou a pegar o inverno forte na Ucrânia, já descendo ali na Turquia, você ainda pegou o inverno. Quando passou pelos Cáucasos ali, que é o Geórgia, Armênia, Azerbaijão, já era primavera. Você atravessou pelo Mar Cáspio para chegar no Cazaquistão. Ali você pegou um pouco de inverno ainda, mas já estava na primavera, ou seja, a gente está falando aí, para situar a galera, de abril, mais ou menos, maio de 2019, certo? Exatamente, perfeito. E aí você começou a pegar Palmir ali, mais ou menos no verão de 2019, verão do hemisfério norte, que no caso do Brasil é o inverno, meio do ano de 2019, certo? Exatamente. E é o Perfeito. único lugar, a única época possível de viajar por aquela região de bicicleta, porque o inverno ali chega a bater menos 50 graus naquela região, assim, por conta da mais de, acho que 70% do Tajiquistão está acima dos 3.000 metros de altitude, dos 4.000 metros. Então, Nossa. assim, o país quase inteiro está em alta montanha, né? Então, e ali foi uma comunhão assim, como cicloviajantes do mundo inteiro chegam nessa época do ano, você imagina que, cara, é diferente você chegar num lugar turístico e ver um monte de gente do mundo inteiro, né, fazendo aquilo. Quando você vê gente do mundo inteiro andando de bicicleta, que é um modelo de viajar não muito popular, né? Então, assim, de repente tem um chinês, tem uns caras que saíram da Noruega, tem os caras que saíram da América do Sul, outro que saiu da Austrália e tal. Então, todo mundo numa viagem longa, assim, então é muito legal. E muita gente de motorhome, né? E como eu falei, culturalmente, uma região muito interessante, naturalmente extremamente bonita, assim. Então, eu tive muitos encontros legais ali, assim, sabe? Que me mexeram comigo, né? De conversas dessas que te fazem refletir, né? Sobre a maneira que você leva a vida. E eu falei, cara, eu não tenho a mínima saudade da vida que eu levava antes, mas não é isso, né? A felicidade, o caminho, né? Não é viajar de bicicleta como um ermitão, quer dizer, para mim, né, na minha opinião, não é viver como um ermitão viajando de bicicleta para sempre, né? Eu quero cultivar vínculos, eu quero... Que é a história de você ser insaciável, e como eu falei no início, o trabalho cansa, você repetir os mesmos caminhos cansa, e eu falei, eu não quero cansar de viajar de bicicleta, então para eu não estressar essa corda, eu preciso parar de viajar agora, porque senão pode ser que, poxa, eu sacrifique algo que eu gosto demais de fazer. Então eu falei, eu vou fazer uma pausa, vou escrever esse livro, nunca escrevi um livro, né, vou ver o que vai dar, e vou entender o que vai acontecer nos próximos passos, né, e aí eu acabei voltando para o norte da Europa, onde eu tenho amigos e tinha deixado alguns equipamentos fotográficos lá, acabei decidindo empreender uma última viagem caçando a aurora boreal, então eu saí da Dinamarca, fui para a Suécia, aí eu cruzei a Suécia de sul ao norte, entrei na Noruega de novo e fui até o Cabo Norte, que é o ponto mais setentrional da Europa, né? E aí ali eu acabei, né, essa etapa de viagens que durou quase 3 anos, e acabei voltando para o Brasil, veio a pandemia e levei quase o tempo que eu viajei de bicicleta para escrever esse livro aí. Maravilha. Então, vamos começar a falar do livro. Antes, Greg, não sei se tem alguma pergunta ali sobre a parte
da bicicleta, fica à vontade se tiver. Senão a gente entra nesse assunto já, que é um Vamos assunto falar que mais eu do tenho livro, vai, qualquer interesse. coisa, manda bala. Então vamos lá, então. Shuri Israel, você teve esse insight ali quando você ainda estava na Ásia para escrever o livro, começou a escrever, começou a ter as primeiras ideias dele aí quando estava na Europa, chegou no Brasil e iniciou essa empreitada da escritura do livro. Quero perguntar uma coisa para você antes. O Israel pós-viagem, ele é o Israel escritor desse livro. Quem mais é o Israel, além do escritor desse livro? Ele é o Israel que de alguma forma consegue levar a vida cotidiana com um espírito viajante. Eu acho que essa era uma dos meus objetivos, assim, tá? Enquanto eu não estiver viajando, eu quero viver como um viajante, na forma que for possível, né? É óbvio que eu não moro numa barraca acampando na praça, né? Mas eu acho que nesses mais de 3 anos que eu estou de volta ao Brasil, né? Eu tenho levado a vida de uma forma num ritmo que eu gosto. Assim, tenho trabalhado menos, né? Tenho tido mais tempo para mim, tenho me dedicado para projetos pessoais, né? Tenho sido mais seletivo. As escolhas minimalistas que fui obrigado a fazer para viver na estrada acabaram me acompanhando, né? Muitos hábitos acabaram mudando. Então, é isso que eu queria, de alguma forma, era exportar esses novos hábitos, esse conhecimento que eu adquiri na estrada para uma vida cotidiana, né? Porque senão você apreende tudo isso que você viveu e você bota num baú de memórias e você fala assim, aquela época que eu viajei foi tão bom, agora voltei, é ruim de novo, né? Não, eu quero, assim, trazer esse olhar da estrada, né, para o dia a dia, né? E isso, assim, para os meus trabalhos, né? E aí foi curioso, porque alguns trabalhos, algumas oportunidades começaram a aparecer por conta desse olhar lapidado da estrada, né? Porque alguns clientes, algumas oportunidades, algumas empresas queriam me ter perto deles, ou contando uma história, ou produzindo conteúdo, por conta dessa vivência que eu tive, assim, sabe? É óbvio que nem todo mundo sabe, né? E eu também eu capitalizo essa experiência até a página 2, assim, sabe? Porque é isso, também tem coisas muito íntimas nessa experiência, assim, sabe? Então eu não quero... Eu escrevi o livro, né, um monte de gente me falou, não, vende seus conteúdos, faz mais coisas. Eu fiz um pouco, mas eu fiz num limite que me respeitava, assim, sabe? Até porque uma das coisas que ele fugiu era isso. Essas entregas, né? Tem que... Exato, eu não queria necessariamente transformar o meu estilo de vida num novo trabalho, assim, sabe? Porque eu falei, cara, Lucas, futebol para mim era assim, hoje, honestamente, eu não consigo assistir um jogo de futebol hoje, cara. Eu cansei tanto de futebol que eu perdi o tesão no futebol. Que time você tá? E o Santos já não tem mais o Pelé, né? O meu time não ajuda muito também, né? Exato. Agora eu entendi porque você não gosta de futebol mais. Santos também tá difícil. Eu tô brincando, Santos tá bem essa temporada. Mas enfim, vamos voltar ali. Então, mas assim, eu não queria fazer com que a bicicleta, né, fosse no meu novo futebol, né? E então, vou lá, vou esgotar, vou espremer essa laranja até a última gota e depois vou procurar outra coisa. Não, assim, eu trabalho, né, produzo conteúdo para marcas eventualmente sobre bicicleta, sobre cicloturismo, exploro a minha imagem pessoal, tenho um livro, né, enfim, não tem como fugir muito disso também, mas... Entre os seus limites. Mas eu boto alguns limites, assim, sabe? Hoje, por exemplo, eu prefiro fazer um projeto para uma empresa X ou trabalhar num projeto Y, fazer o meu dinheiro e viajar de bicicleta, assim, sem o meu compromisso de ter que escrever um novo livro ou fazer, tipo... O livro acabou virando um manual de instruções meu, né, que só eu consigo ler, né? E para quem lê é um livro de histórias, de reflexões, né? Mas para mim ele cumpriu uma função muito interior, né? Eu queria escrever para eu me entender, para eu assimilar esses anos na estrada, né? E eu escolhi um pedaço da viagem que achava que contava um início, tinha um começo, meio e fim, e que eu conseguiria fazer com que
uma pessoa que não viaja de bicicleta ou alguém que não me conhece lesse e fizesse algum sentido, assim, sabe? E para você funciona como uma trilha, meio que um João e Maria, assim, né? De você conseguir olhar para trás e meio que ver tudo que você trilhou, assim, funciona mais ou menos nessa. E é como um manualzão mesmo, assim, sabe? Como eu te falei, quando eu tava na Finlândia, eu tava sem horizonte, né? E aí eu falei, cara, eu preciso de um plano, né? E eu já me peguei em algumas situações no dia a dia aqui de volta, né? Eu falei, cara, tipo. E aí eu lembro de coisas que eu escrevi, ou coisas que eu vivi na estrada, mas que estão no livro, eu falo, meu, quando estava naquela situação, eu fiz isso, Legal. sabe? Então, o livro para mim tinha essa função. Eu tô com planos de escrever um outro, né? Mas Olha que com uma legal. outra, com uma outra Spoiler aí, hein? spoiler, é Informação, novidade. novidade. Mas com uma outra pegada, assim, mas tipo, é mais porque eu gostei do processo de escrita, né? Eu acabei, tô num projeto piloto de abrir uma editora de títulos de viagens, né? De Uau. viagens e predominantemente de bicicleta, mas de viagens de uma forma geral. Porque eu fiz o meu livro de forma independente, deu certo, consegui vender bem, eu gostei muito do resultado artístico, assim, também. E aí eu peguei um livro de um outro viajante agora, que saiu do Alasca pedalando e veio até São Paulo, e eu estou editando o livro dele na minha editora, né? Legal. Então, assim, nasceram novos caminhos disso. Então, não necessariamente eu vou fazer livros meus, ou eu vou sair para viajar, para contar. Então, o Israel de pós-viagem é isso, é um Israel que está trazendo essa bagagem da estrada e tentando ressignificá-las numa vida cotidiana, né? E eu vou fazer a pergunta que acho que está na boca de todo mundo aí que quer fazer nesse momento para você, que vai ser uma pergunta difícil. Se me fizessem, eu não saberia responder de cara, tem que pensar um pouco, mas toma seu tempo para responder se precisar. Eu fico batendo papo com o Greg enquanto isso. Qual que foi a maior lição que você aprendeu nessa estrada? É que a gente não sabe nada. A gente, quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, né? Quanto mais a gente vê, menos a gente sabe. Poxa, às vezes você vai lá, né? Travessei a América do Sul inteira de bicicleta, você já sabe a rotina. Aí você cruza a fronteira, ou nem precisa cruzar a fronteira, no dia seguinte, cara, a vida te dá um tapa na cara e, tipo, tudo que você sabe parece que não vale, assim, sabe? Então, você ter essa humildade de, tipo, de você, por mais que a sua bagagem seja cheia, o seu passaporte seja cheio de carimbos, você fale idiomas e tal, cara, você chega num lugar novo que você não fala a língua deles, que você não sabe como que funciona A o cultura, fuso, costumes. a moeda, a cultura, o que pode, o que não pode, você tá ali é analfabeto, então assim, você não sabe nada, né? Então assim, você trazer isso pro teu dia a dia é difícil, mas também é um dos meus desafios, assim, sabe? É tipo, cara, não sentar em cima assim, puta, foi do caralho essa viagem. Assim como foi do caralho trabalhar com a seleção brasileira, entrevistar o Pelé e tal. Mas, cara, isso já é passado, já, tipo, tem um valor, assim, tipo, muito mais emocional, assim, do que prático, assim, sabe? Tipo, eu acho que o valor prático é você ter essa humildade de falar, meu, tá, fiz um monte de coisa, dou conta de pedalar 200 quilômetros num dia, né, acampar e tal, fazer uma porra de coisa. Cara, amanhã pode ser que você não dê, assim, sabe? Então, você entender que quanto mais você sabe, menos você sabe. Então, acho que essa foi o maior aprendizado, que eu não sei porra nenhuma. Muito bom. Maravilha, legal. E entrando agora no seu livro, a gente está entrando na reta final do episódio já, mas vamos tentar Aham. explorar um pouquinho dessa parte do livro aí com um pouco mais de enfoque. Machalá, o que significa, o porquê da escolha desse nome, o que isso representa para você ou para os leitores? Qual que foi o processo de decisão nesse nome? Bom, Mashallah é uma palavra muçulmana, né? É uma palavra árabe, né? Da cultura muçulmana. Ela é prima do Inshallah, né? Que é uma palavra que a gente já, talvez, muitos já ouviram, né? Ou seja por conta da novela, ou seja por conta do Oxalá, ou do Oxalá em espanhol, né? Que é o Oxalá é o se Deus quiser, né? O Inshallah. E o Mashallah é Deus quis, né? A prece foi atendida por Deus.
Alhamdulillah. E o que acontece? O nômade, o peregrino, o viajante na cultura islâmica, ele tem um status de mensageiro de Deus para os muçulmanos. E quando você está viajando nessas regiões, em países mais religiosos, como é o caso da Turquia, por exemplo, ainda mais em época de Ramadã, né, onde os devotos ficam ainda mais generosos, mais hospitaleiros do que eles são. Então, quando eles veem um viajante, muitos deles, não todos, né, eles agradecem a Deus, né, e falam, Mashallah, né, e tal. E para mim, que saiu do norte da Europa para fugir do inverno com um plano recém-nascido, e você chegar na Turquia, né, depois de ter atravessado todos esses países que eu falei, passado quase menos 20 graus na estrada, e vem um senhor na beira da estrada, ou uma senhora, né, falando Mashallah, vem aqui, entra em casa, toma um chá, né, então assim, era um sinal de que eu estava indo na direção certa, né, então para mim o Mashallah era assim, tipo, cara, siga em frente aí que você tá dando tudo certo, assim, né? E também uma provocação, porque o meu nome é Israel, eu sou judeu, Muito boa. e eu queria colocar, assim, eu queria também desmistificar um pouco essa coisa que muita gente Estereótipo, né? estereotipa, né, os países árabes e muçulmanos, né? Eu, como judeu, chamando Israel, né? Óbvio que eu não precisava ficar contando, né? Que eu também tenho passaporte israelense e tal, mas, tipo, cara, o quão insignificante era o meu nome, ou a minha origem, ou a minha religião, assim, eu dormi em muitas casas muçulmanas, eu dormi em muitas mesquitas, né? Então, para mim, é um nome forte, é um nome que me dizia que eu estava no caminho certo, e é um nome que convida a gente a olhar com menos preconceito, né, para algumas regiões, né? Então, tipo, nossa, o Tajiquistão, né, esses estão, né, se associa com o Afeganistão, com terror, e, meu, tive problema. Cara, depois dessa explicação desse nome aí, quem não entrar no link aqui na descrição da bio e comprar o livro é maluco, né? Porque esse convite, essa explicação aí é fenomenal. Aproveitar esse gancho do Greg, você que mais uma vez está ouvindo o podcast e tem interesse, aqui no link, tanto no YouTube está vendo a gente por vídeo, quanto, obviamente, nas plataformas de áudio, vai estar na descrição aqui o link para você comprar o livro, pelo menos para você ver ele. Você vê a capa, você vai querer comprar. Como aconteceu comigo, aconteceu com bastante gente também. É um livro que chama bastante atenção. E a história que estão ouvindo hoje da gente, da boca diretamente do Israel, não tem como você não se interessar. Então, se tivesse interesse aí, fica aí o convite para você acessar o link e fazer a aquisição do livro, que com certeza você vai gostar. Israel, sensacional a parte bom, a parte da explicação do nome. Mashallah. Agora eu quero entender contigo o que o livro representa para você hoje. Pelo que eu percebi, ele não é um objeto de capitalização, ele não é um objeto de retorno financeiro como um todo. Você comentou já para ele que ele tem uma importância para você, mas na parte do significado dele, das lições que você mesmo passa, que você do passado passa para você do presente, pelo que eu entendi que estava comentando. Mas, para, assim, um viajante que está pensando em escrever um livro, por exemplo, ou uma pessoa que está pensando em fazer isso como um modelo de vida, você acha que hoje a literatura, a parte de escrever um livro, é uma atividade rentável? Você acredita que isso é importante na parte financeira ou somente para você só significa muito mais para a parte filosófica? Como você imagina isso? Olha, eu definitivamente não fiz o livro pensando na parte financeira, Sim. né? Mas fiquei surpreso com o retorno financeiro. Que bom, hein? Assim, no financiamento, eu fiz uma tiragem de 2.000 livros, que é uma tiragem alta para uma produção independente, que você não tem, né, muitas garantias, e a tiragem foi paga pelo financiamento coletivo, né? E aí, assim, eu não tenho ainda feito os esforços devidos que eu acho que o livro merece para colocar mais ele no mundo, né, campanhas, né, enfim, trabalhar ele como um produto, mas
Eu acompanho alguns viajantes de bicicleta, né, ou mochileiros que acabaram pegando esse caminho de publicação de livro e fazer viagens e voltar a escrever livros e tal. E eu vejo gente vivendo disso. Não é o meu objetivo, mas é rentável. Se você trabalhar direito, trabalhar direitinho e se Tem dedicar mercado. bastante, tem mercado. Sim, tem mercado, dá para você fazer alianças. Tem agora empresas como a minha que eu tô lançando, né, para fazer esse trabalho, né, que eu acabei fazendo sozinho, mas eu venho para auxiliar, né? Exato, né? Então eu posso pegar o teu livro e fazer um ghostwriter da tua história, né? Ou posso pegar o teu livro e transformar ele num livro, né? Pegar o teu texto, né? E transformar ele num livro, fazer o projeto gráfico, né? Enfim, percorrer todos os caminhos, todas as etapas até o livro sair da gráfica mesmo, né? Então assim, é muito trabalho para quem você precisa ter disponibilidade de tempo, né? E eu só consegui ter porque a minha vida se ressignificou depois que eu tive essa experiência nômade, né? Agora você tem um emprego, né, padrão, cumprir expediente, e, cara, o ano passado eu trabalhei 6 meses do ano só com meu livro, praticamente, assim, sabe? Então, assim, dá trabalho, mas tem possibilidades, assim, tem mercado, eu recomendo, o processo é muito bonito, assim, sabe? Quando eu fui pegar o livro... Sabe que você falando aqui, eu já pensei dois clientes aí para nova editora, inclusive um é árabe. Olha só, que maravilha. Depois a gente fala disso. Estamos abertos para negócio. Mas tem a máxima, né? Que dizem que para você deixar um legado no mundo, você tem que escrever um livro, né? Plantar uma árvore e fazer um filho, né? Então, acho que um checkzinho você já deu, né? Os outros não sei como tá caminhando aí. Senhor Israel, 1 hora e 11 minutos de episódio. Vamos nos aproximando do fim. Eu vou fazer a minha pergunta clássica aqui de final. Vou depois passar a bola para o Greg fazer a última pergunta dele também, Greg. Boa. Então, vamos lá. Como de praxe, como a gente sempre fala. Israel, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora, elas estão, de alguma forma, admiradas por você, ou inspiradas por você também. Então, eu queria te pedir, por favor, para você passar a sua última mensagem para as pessoas que estão te ouvindo. Uma mensagem que seja um empurrão, que seja uma motivação qualquer, que seja um puxão de orelha, uma chamada de atenção por algum motivo que você vê a sociedade fazendo. Enfim, a sua última mensagem para esse público que está te ouvindo agora. E depois o Greg faz a última dele. Eu acho que os conteúdos de viagem, né, eles alimentam muitos sonhos. E eu me inspirei muito em podcasts de outros viajantes, em literatura, né, em relatos, em vídeos, enfim, o que existe de bibliografia aí, né? Então, às vezes a gente consome esses conteúdos sem nenhuma esperança, né, que um dia a gente vai poder fazer uma viagem como essa. Mas o que eu tenho para dizer, assim, sabe, eu acho que quem tem vontade de fazer uma viagem longa, quem tem vontade de fazer uma mudança radical na sua vida, que investigue, né, esse desejo para que ele seja genuinamente seu, né, porque você pode se inspirar numa outra história, né, você pode pegar uma referência legal, e às vezes quando você vai ver, você está vivendo o sonho de outra pessoa, assim, sabe? Você está fazendo aquilo porque aquilo é um escape de... Então, assim, investigar as motivações reais que estão querendo te jogar para um desses caminhos, seja uma mudança de casa, de país, o término ou início de um relacionamento, né, uma viagem de final de semana, uma viagem de férias, uma longa viagem de bicicleta, uma mudança de carreira, né? Às vezes a gente faz as coisas sem saber o que está fazendo, né? E também está tudo bem, né? Mas quando você vai fazer um movimento muito grande, né? E falando de viagem em si, onde a gente vive numa época, né, de vendas de sonhos, né? Você tem curso para você aprender a sonhar, né? Então, assim, toma cuidado, né? Então,
tentar entender se aquilo é para você. Quando eu comecei a gostar de bicicleta, de viajar de bicicleta, e parecia algo... Quando eu vi esse livro que eu falei para vocês, O Homem Livre, cara, parecia um negócio mais distante da face da Terra que eu poderia executar, né? Cara, tipo, eu nunca acampei praticamente na vida, né? Eu não, sei lá, pedalo 30 quilômetros daqui a ali, sem subida, né? Como que é uma bicicleta pesada e tal. Então, assim, né? Fiquei esse 1 ano de preparação, mas também me perguntando, será que eu quero fazer isso mesmo, né? E me experimentando, fiz viagens testes, né, e tal. Então, o que eu posso dizer é isso, para a pessoa fazer por si mesmo, né? Se tiver realmente uma vontade genuína de fazer aquilo, faça por si mesmo, experimente antes, né? Porque poxa, quem tá na estrada, né, Lucas, e você tá aí há um tempão também, né, putz, a gente entra no Instagram, entra no YouTube, né, e tal, e você vê coisas lindas e tal, e tipo, a realidade, assim, a quantidade de vezes que eu dormi em lugares feios e sujos, provavelmente é muito maior do que os lugares cinematográficos que apareceram no Instagram, apesar de eventualmente eu postar, né, de eu compartilhar essa realidade também. Assim, a verdade, a realidade é muito mais dura do que muita gente vende, né? Então você fala assim, nossa, né, que legal. De repente é isso, você tá 1 ano na estrada, né? Dependendo da tua velocidade de deslocamento, o inverno vai te pegar, o verão vai te pegar. Então, assim, você tá preparado para isso, né? Você quer isso, assim? Por que você quer isso, assim, né? Por que eu quero dar uma volta ao mundo? De repente eu cheguei, entendi que eu não queria dar uma volta ao mundo, só queria viajar, só queria ficar viajando por bastante tempo, assim, né? Então, eu me fiz essas perguntas durante a viagem e fui mudando, recalculando a rota, assim, sabe? Ter a humildade de, tipo, falar assim, meu, vai lá, como eu falei para você, de repente a viagem acabou, nossa, parei, não tenho mais vontade de viajar, vou fazer outra coisa. E não tem problema. Não tem problema algum, assim, sabe? Então, fazer por ir com o coração, seguir tua intuição, fazer por você, sabe? E vá ser feliz, né? Gregório, fecha esse episódio de hoje. Cara, vou fechar começando com o Marcelo, né? Saudando aí esse mestre e você, cara, obrigado por abrir esse espaço para mim, pô, como eu já falei em outros momentos, são mestres, eu ainda estou investigando o que me move, mas com certeza esse mundo me provoca a sair aí para me conhecer melhor, que eu acho que esse é o principal intuito dessas voltas ao mundo. Você acaba rodando vários países, vários quilômetros, mas no fundo você acaba conhecendo é você mesmo, né? Se conhecendo mais. E aí, pô, foi delicioso demais essa resenha, daria para ficar aí 2, 3 horas fa- falando, conversando, sabendo mais. Gostei dessa última pergunta. Eu tinha engatilhado uma aqui, mas eu fiquei nessa saudação. Deixa eu puxar uma aqui principal. Ah, lembrei aqui qual que eu estava guardado. Eu quero saber quando vem o próximo livro. Já essa para mim é o principal, e aí, só provocando e fazendo um gancho com tudo também, a provocação final é que esse próximo livro, te dando um pouco mais de trabalho também, mas tem uns QR Codes para levar para a gente para viajar junto, que eu sei que teve muito conteúdo legal aí, visual também, de vídeo dessa viagem, que eu acho que vale a pena levar a galera para pertinho de você sobre esse enquadramento do mundo, né, que você teve e viu com essa visão audiovisual toda que você tem. Queria que você contasse aí quando vem o próximo livro. Vou te pôr na berlinda para fechar. Não sei, Greg. Eu decidi que eu vou escrever de novo tem coisa de alguns dias, umas 2 semanas, assim, e eu só decidi que eu vou escrever de novo porque eu estou trabalhando com um livro de um outro viajante e ele está me inspirando, né? Ver o brilho nos olhos dele, poxa, que legal, né? Eu acho que eu tenho um outro recorte dessa longa viagem que eu fiz que eu acho que dá livro, assim, sabe? Mas ainda, eu acho que vai demorar muito menos do que eu demorei, porque eu Mais já prática também. peguei um pouquinho de experiência, né? Descobri alguns caminhos já.
mas nem ideia, assim, né? Tipo, o ano que vem, quem sabe, né? Mas Tá bom, é uma boa data. não sei, até dezembro do ano que vem, quem sabe. Vamos cobrar o Israel. Vamos então, cobrar, pessoal. senão Vocês tem que que ter estão ouvindo episódio a 2 gente, aqui. E vai ter, tá? E vai ter. Israel, que não seja. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite de participar. Não, que não Obrigado seja a a última vocês, vez. gente. Greg, mais uma vez também você, muito obrigado por também aceitar o convite de fazer o co-host aqui comigo e que também não seja a última. Eu tenho alguns episódios que o Léo não vai poder participar comigo e você fica o convite para você vir, eu vou te avisando. Bom, a gente é parceiro. Quem está com a gente Tamo até junto. agora, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. A sua presença é o que nos move. Mais uma vez, deixa o seu like, deixa a avaliação, para de correr aí na esteira, você não vai ficar, não vai piorar seu treino por causa disso, também o feijão não vai queimar, pode parar um pouquinho, só dá aquela avaliação pra gente que ajuda, se inscreve no canal e curte, e muito obrigado, Israel, um abraço forte, Greg, meu querido, um beijão. Valeu, Pessoal, gente. até a Obrigado. próxima.